aqui em mais um quadro do podcast do Clube Empreende Mulher. E como sempre, recebendo convidadas especiais que fazem parte do Clube Empreende Mulher e que são empresárias que têm histórias e muito conteúdo para entregar. Hoje eu estou recebendo aqui a Monique Michels, da Seven Estatística. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabrícia. É um prazer estar aqui. Prazer é meu. Monique, conta para nós o que a tua empresa faz e qual é a solução que tu entrega, que eu acho interessantíssima. Sim. Hoje nós trabalhamos com implantação de inteligência de mercado ou inteligência de negócios, né? Então, a base disso tudo é trazer os números, né, para a estratégia da empresa. Então, a gente, primeiro, ajuda, né, outras empresas a entender os seus números. Então, a gente utiliza dados internos, algumas vezes também dados externos, que a gente chama isso de BI, Business Intelligence, inteligência de mercado, para tomada de decisão. Então, as tomadas de decisões, a partir desse momento, elas são estratégicas. Elas não são mais baseadas em opiniões ou em cultura, mas sim baseadas em algo concreto, né, em números. E me diz uma coisa, quando a empresa quer fazer uma expansão, por exemplo, né? Eu tenho a Medicri Medicina, por exemplo, e eu quero levar ela para outras cidades ou outros estados. Isso. Vocês podem me ajudar nesse sentido? Sim, esse é um outro ramo da Seven, onde a gente também trabalha com pesquisa de mercado, mapeamento de concorrência, né, para entender como que está o mercado, como que é aquele local, se tem espaço, quais são. Eu gosto de falar de fazer uma análise SWOT, né? Que é aquela análise onde você vê as fraquezas, as oportunidades, né? Para a entrada de mercado naquela região. Então, a gente mapeia a concorrência. Hoje existem ferramentas para isso. A gente entende o perfil de consumo daquela região. E aí, você vai com mais certeza, né? Então, você está em Santa Catarina e eu quero atingir Rio Grande do Sul. Então, eu vou estudar o mercado, né, para o seu negócio dentro do estado do Rio Grande do Sul. Porque o comportamento de consumo, ele é diferente, né? Eu já fiz um trabalho, por exemplo, de uma empresa aqui do Sul, que vendia muito bem aqui na região do Sul e tentou entrar no mercado do Nordeste com a mesma estratégia. E ela não conseguia. E aí foi onde ela começou a entender que ela precisava mapear aquele local. O perfil de consumo era diferente. As pessoas lá consumiam um outro produto, não o mesmo daqui. O poder de compra, vários aspectos, né? Então, a gente precisa entender o mercado para você entrar com mais assertividade. Isso é muito estratégico, né, Monique? Eu acho muito interessante porque economiza tempo, sim, né? Faz com que a empreendedora, o empresário, né, ele não erre nas tomadas de decisões, porque não adianta, números tem as respostas, sim, né? E muitas vezes, quando a gente faz isso por conta própria, a gente não acha as respostas tão claras como a gente gostaria ou até interpreta da maneira errada. Isso. Então, ter o olhar de uma empresa, né, profissional que faz isso, além de todos os recursos que tu utiliza, de plataformas, de dados, de todo o teu conhecimento, tem a questão da imparcialidade também, né? Porque a gente tem uma tendência de achar que o nosso negócio e o nosso serviço ou o nosso produto é muito melhor do que o do concorrente. Isso. E a gente também tem uma tendência a ser otimista de que se aqui em Criciúma funciona, eu posso abrir em qualquer outro lugar, que eu já passei aqui desde o começo. Eu sei, né? Exatamente. Vai funcionar? É. E aí eu economizo dinheiro fazendo isso, né? O investimento. Isso. Eu sempre gosto de falar assim, eu tô entrando de uma forma de fora, a minha visão é de fora. Eu não entendo do seu negócio, mas os números vão me dar respostas. E aí eu vou te apresentar um relatório e é muito interessante que quando eu chego com o relatório, a cara muitas vezes É um choque, assim, né? É um choque. A pessoa fica assim, não é possível. E eu falo, olha, os números estão mostrando. E muitas vezes, na maioria, a gente usa números internos. Então, eu vou estudar os teus dados, que você já tem hoje, eu vou estudar dados externos e a gente vai fazer um relatório. E a gente vai começar a compreender o mercado. E, assim, é incrível como ele te direciona. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu tô ajudando todo mundo que tá em casa assistindo a gente. Se a pessoa quer fazer uma análise dos concorrentes que essa pessoa tem na região, sim, vocês fazem esse levantamento também. Trazem tudo. Tudo. A gente faz mapeamento de concorrência, entende quais são as fraquezas da concorrência, Muito quais bom. são os pontos fortes da concorrência, aonde eu tenho oportunidades, e a gente tem metodologia para isso, né? Então, a gente vai levantar os pontos fortes, os pontos fracos e mostrar as oportunidades. Então, a concorrência está trabalhando dessa forma e tem dado certo. Mas o mercado está precisando disso que ainda não tem ninguém atuando. Muito bom. E aí eu mostro isso. Olha, essa é a estratégia. Então,
como eu falei, os números trazem respostas. A gente avalia dados externos de uma forma muito imparcial, porque eu não vou tender para um negócio X. Exato. Eu vou levar de uma forma imparcial. E muitas vezes, eu levo resultados que não é o que a pessoa está esperando. Algumas vezes sim, mas na maioria eu vou falar que não. Né? Então, você chega com dados e eles começam a refletir. E pensar assim, olha, por isso que eu estava errando. Porque eu estava batendo numa tecla que, na verdade, eu não estava acertando. Porque já a concorrência está trabalhando dessa forma e não adianta eu bater igual. Exato. Então, muitas vezes eu falo assim, ó, você não tem que copiar a concorrência. Você tem que ver o que ela não está fazendo. E ver a oportunidade. E a gente só consegue fazer isso, principalmente se a gente for imparcial. Porque a gente tem um olhar tem uma muito tendência. tendencioso, né? Do nosso negócio. Isso. E até da concorrência, né? De achar que a concorrência não é tão boa assim, né? Porque... Um exemplo que eu vou dar. Não vou citar nomes, senão, nem nichos. Mas uma pessoa chegou para mim e falou assim, ó, eu sei por que eu não vendo tanto. É porque o meu concorrente faz isso. Eu tenho certeza que é isso. E eu falei, tudo bem, vamos estudar e vamos levantar essas informações. E a pessoa falou que era preço. Ó, eu não consigo bater o preço, eu sei que é preço. E eu comecei a estudar mercado. E o que eu faço? Eu converso com o cliente. E eu falo, o que levou você a escolher dessa pessoa e não dessa? Desta empresa ou dessa? Ah, não, foi o atendimento, não me deu oportunidade. E aí você começa a falar assim, ó, e o preço? Não, o preço foi igual. Aí, quando a gente leva isso, a pessoa... É um choque. Como assim não foi preço? Mas é preço. Eu falei, não é preço. Não, mas eu tenho certeza que é preço. Eu falei, não é preço. E não foi um cliente, foram vários que me falaram que não é o preço. Aí a pessoa reflete e pensa, olha, eu tinha uma impressão totalmente equivocada. Ô, Monique, e quando a pessoa quer analisar... eu tinha uma pergunta magnífica aqui. Quando a pessoa quer analisar também essa questão de para onde ela pode crescer, Isso. né? Para onde a empresa pode expandir. Que tipo de pesquisas essa pessoa pode estar fazendo? A gente faz um mapeamento, né, do que já existe muito na cidade. Vou dar um exemplo. Eu quero botar uma farmácia. Qual é a primeira impressão que vem na cabeça? Mas tem já uma tem casquinha. Não vou botar. Né? Essa é a primeira coisa. Mas a gente tem que entender o consumo. As pessoas estão consumindo cada vez mais farmácia. E então, assim, a gente entende... Por isso eu gosto de olhar o lado do cliente consumidor e do negócio. E aí a gente vai ver se tem mais espaço para farmácia ou não. Quando eu abri a Seven, eu fiz um mapeamento. Eu fiz um estudo. Tanto que eu não estava aqui na região. Eu sou daqui, mas eu não estava aqui. Eu estava em Itajaí. E a gente queria voltar. Nossa família queria voltar e eu comecei a estudar o mercado. Então, assim, eu sempre digo, a gente tem que ver o que eu gosto de fazer. Exato. Claro, o que eu gosto, aquilo que me faz feliz, mas eu tenho que entender o mercado. Então, a gente mapeia esse mercado para ver onde que eu tenho oportunidades aqui dentro. Então, não é porque está saturado, porque eu acho que já tem demais. Não é isso. É você entender o que as pessoas estão buscando, consumindo, qual é a tendência. Eu gosto de falar de tendência de mercado. Então, assim, agora, o que as pessoas estão buscando? Estética. Você pode abrir uma clínica de estética que vai dar certo, claro. Com credibilidade, com um trabalho bem feito, né? Mas você tem que entender a tendência. Por outro lado, tem nichos que estão caindo por terra. Então, não adianta você abrir porque... Fale nichos que estão fracos pra gente. E agora? Gente, eu tô conversando com uma biblioteca aqui na minha frente, um dicionário. Então, eu acho assim, que tudo que é tecnológico está aumentando muito e tudo que não está caindo muito, tá? Então, tem muitas profissões que estão se extinguindo e muitas profissões novas que estão surgindo. E numa palestra recente que eu fiz, eu falei assim, qual é a profissão que, faz 12 anos que eu tô formada. Quando eu me formei, a profissão dos sonhos era ser médico, dentista ou advogado, engenheiro. Hoje em dia não mais. Qual é a profissão hoje? Não é mais essa. Embora ainda seja um sonho cultural se formar em medicina, né? Não é mais o sonho, não é a profissão dos sonhos. Hoje qual que é? Tecnologia, desenvolvedor de software, tá muito em alta. Inteligência inteligência artificial. Então, é isso que está buscando. Então, eu acho assim que tem profissões e coisas que estão caindo. Não é que nunca vai precisar sempre, mas tem outras profissões que estão surgindo e você tem que acompanhar o mercado. Você tem que entender. Então, se você não acompanha, você vai ficando... E muitas vezes você nada na contramão, né? Totalmente na contramão. Investe dinheiro na contramão. Sim. Eu digo assim que se você não acompanha essas tendências, se você não está por dentro, você acha que a sua profissão nunca vai se extinguir, tome cuidado. Porque eu sempre penso assim, e recentemente eu tive eu participei de um talk em que o professor falou o seguinte, sempre tente enxergar a sua empresa daqui a 10 anos. Ela vai ser essencial, o que tu tá fazendo hoje, porque
nunca ninguém diria que, por exemplo, GPS, né, antigos fossem cair. Né? Hoje nem existe mais um GPS para comprar para pôr no carro, eles já vêm embutidos. Então, assim, tem várias empresas que estão perdendo, se não inovam, e tem outras profissões que estão surgindo. Então, sempre tenta enxergar lá na frente, né? O que é tendência, o que as pessoas estão consumindo. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a inteligência de mercado é uma tendência. Exato. Né? As empresas hoje eu trabalho diretamente com empresas, elas têm buscado os dados para tomada de decisão, porque elas entendem que tem que ser estratégico. Exato. Não é mais operacional. Exato. Então, antes, qual que era a cultura anterior? Era você trabalhar. Baixar a cabeça e trabalhar. Hoje não é mais assim. Hoje é analisar os dados da sua empresa, tomar decisão estratégica e entender o mercado e inovação. Então, todo mundo tem buscado. Hoje eu digo assim, nós estamos numa região de interior, mas as empresas estão entendendo que elas precisam dos dados para a tomada de decisão estratégica. E quando elas começam a tomar decisão e ver que os dados dão respostas, elas não param mais. Elas não conseguem mais viver sem essa análise estratégica. Ô Monique, e eu vejo que a tecnologia tem essa inclinação muito forte, né? Desse crescimento que tu trouxe, né? Sim. É visível, né? Depois Sim. da pandemia foi um boom. Muito. E eu tenho um olhar de que a saúde mental também. E que pessoas também, né? Eu acho que as empresas, e quero que tu me corrija se eu estiver errada, porque tu tem um olhar já mais com números, né? E acho que as empresas também, cada vez mais, vão precisar investir em pessoas. Sim. Treinamento, desenvolvimento. Eu vejo, Sim. pelo menos, que de 2 anos atrás para hoje, a forma como isso mudou, né? Antes as pessoas, meu Deus, ir num psicólogo. Antes as pessoas também, contratar treinamento para minha empresa ou trabalhar a saúde mental dos meus funcionários. Isso não existia. Isso mudou também, mudou né? Muito. Tem uma frase de Einstein que diz o seguinte: quanto mais a tecnologia avança, mais as pessoas são necessárias. Ai, verdade. E eu ia também falar alguma questão agora que... É que muita gente, por conta, né, do ChatGPT e enfim, traz um olhar totalmente contrário a isso. Sim. Cada vez menos as empresas vão investir em pessoas. Não. Cada vez menos terão empregos. Eu digo, gente, Não o que acredito. mais existe é falta de mão de obra no mercado. Eu ia comentar isso. Recentemente, a gente fez um benchmark, a nossa equipe, e foi comentado isso, que há 5, 6, 10 anos atrás, a preocupação era que robôs substituiriam pessoas, certo? Exato. E o medo de, vai faltar emprego, vai faltar, né? Hoje, o que falta? Hoje, mão de obra. A tecnologia, ela avançou muito, mas ela nunca vai substituir pessoas. A minha visão. Tem pessoas que são contra essa visão, tá? Mas na minha visão, as pessoas não serão substituídas. Até porque a gente precisa de pessoas que pensem, pessoas que são analíticas e estratégicas. Hoje de manhã, eu estava numa empresa e nós falamos isso. Hoje, é difícil encontrar a pessoa que é analítica, que pensa, que eu gosto... Crítica. Eu gosto de falar assim, eu tenho um método 70/30. 70% do meu tempo para um projeto eu fico planejando e 30% eu executo. Muitas vezes parece assim que eu não estou trabalhando no projeto ativamente, mas eu estou pensando nele. Eu corro, eu gosto de correr já há 6 anos e quando eu estou correndo eu estou pensando. Acho o máximo que tu corre. E eu vou correr e fico pensando em projetos, em coisas que eu tenho que fazer. E eu nem comecei, de fato, a escrever ele, a fazer o relatório, mas eu tô pensando. Eu tô pensando, eu tô analisando, eu posso fazer isso, eu posso buscar dessa forma. E aí, quando eu paro para executar, já tá tudo na minha cabeça. Então, eu gosto muito de planejar. E esse olhar a gente precisa nas empresas hoje, sabe? Esse olhar consultivo, estratégico, analítico. Para isso, a gente precisa ser estratégica. E precisa de números. E para ser estratégica, a gente precisa de números. Exatamente. Ô, Monique, me diga uma coisa. Tu consegue ajudar desde a pequena empresa até uma empresa de grande porte? Porque às vezes as pessoas têm uma visão assim, eu não consigo fazer um investimento, acho que é luxo fazer esse tipo de coisa. Quando a minha empresa tiver não sei quantos anos, eu vou fazer. Eu acho que as pessoas têm esse olhar, né? Como se não fosse... porque não é uma dor. É algo que ela tá evitando lá na frente para ela tomar a decisão certa. Então, vocês conseguem atender desde uma empresa que tem um funcionário, que é pequena, até uma grande empresa? Hoje a gente atende escritórios de
de uma, duas pessoas que são sócios, que trabalham, né, prestando serviço. E eu trabalho também prestando serviço para empresas que têm mais de 1.000 funcionários. Não, maravilhoso. Então, assim, claro, são coisas diferentes, né? São problemas diferentes. E propostas de trabalho diferentes. Propostas diferentes. Só que o que eu gosto de fazer, né? No primeiro momento que eu chego pra gente conversar, eu deixo a pessoa falar. Uhum. Eu deixo ela me falar tudo que ela precisa. E aí eu começo a analisar onde que eu posso ajudar ela. Né? Então, eu sou muito transparente. Eu gosto de falar, olha, eu consigo te ajudar desta forma. Deixa eu olhar teu sistema. Eu sempre chego assim, tem sistema? Deixa eu olhar teu sistema. Deixa eu olhar tuas planilhas. E quando não tem sistema? A gente usa as planilhas, tá? Não é obrigatório. Ou seja, eles dão um jeito de catar os números para vocês. Eu sempre gosto de perguntar, vocês têm sistema? Temos. Ele é bem alimentado? Ah, mais ou menos. Ah, então vamos alimentar ele melhor. Porque nem todo lugar é. Né? Ah, mas ele é bem alimentado. Então vamos usar o sistema. Ah, eu não tenho sistema ainda, mas eu uso várias planilhas, Google Drive, não sei o quê. Beleza, vamos usar as planilhas. Então eu gosto de olhar os dados. E muitas vezes o que eu faço? Deixa eu fazer uma prévia. Deixa eu olhar teus dados com muita sigilo, muita ética. E eu vou te mostrar o que eu consigo fazer. E aí eu apresento uma prévia do trabalho. E aí a pessoa começa a sentir valor. Nossa, isso é maravilhoso, isso é ótimo. E eu começo a mostrar cases, né, de empresas que a gente já implantou esse BI, né? E a pessoa começa a sentir essa necessidade. Uhum. E depois que ela usa, ela não consegue mais ficar sem. Né? Imagina em tempo real você vê tudo que está acontecendo na tua empresa. Você abre uma tela e você sabe tudo o que está acontecendo lá dentro, porque você tem dados no seu sistema que são analisados estrategicamente. Aí algumas pessoas podem falar, mas eu tenho meu sistema, eu entro. Mas você não analisa como um todo. Você não compara, você não faz... Por isso que eu falo a estatística entra, né? Por isso é Seven estatística. Porque a gente precisa fazer uma análise também estratégica. Né? Não é só olhar o dado, mas o que ele me diz? Né? Então, você faz uma análise, você faz correlação, você começa a casar informações e as coisas começam a fazer sentido e você vai vendo que aquilo é muito bom. Me diz uma coisa, por que toda empresa deveria conhecer esse trabalho? Porque a partir do momento que você tem essa ferramenta na sua mão, você começa a tomar a decisão baseada em evidência, né? E não em opinião ou em cultura, né? Então, você começa a ver seu negócio de uma forma diferente. Eu tenho um case, né, de uma empresa que falou o seguinte para mim. Depois que você implantou o BI na minha empresa, eu comecei a enxergar coisas que eu não estava mais enxergando. Né? A pessoa falou que estava perdendo o controle de várias situações na empresa, porque ela achava que estava numa situação. E o dado não mente, né? O dado mostra a realidade, é o que está ali. E ele começou a corrigir coisas através da análise estratégica de dados. Então, você começa a lucrar mais, você começa a produzir melhor, você começa a fazer gestão melhor. Tudo por uma análise estratégica que foi bem estruturada. Muito bom. Gente, assim, ó, eu tô aqui querendo que ela faça em todas as empresas, porque é muito bacana, né? Eu acho que o que resume o trabalho é tu ter poder nas mãos. Sim, isso né? mesmo. E essa ferramenta, ela te dá poder. Exato. Porque você abre em alguns botões, você vai começar a enxergar como você consegue enxergar o desempenho de funcionários. Né? Então, assim, eu vou clicar, eu quero ver o desempenho de cada funcionário que cada um está fazendo. Eu clico num botão, Maria. Abre tudo que a Maria está fazendo. Como que foi o desempenho dela em todos os meses. Então, é incrível. A gente faz essa configuração, sabe? Então, a gente utiliza os dados, configura da forma que você quer e você começa a analisar. É incrível. É uma ferramenta, assim, que tem muito potencial e está crescendo cada vez mais. Início do ano, a Forbes divulgou que as empresas que estão investindo em BI estão crescendo, assim, exponencialmente. Imagina, né? Porque largam na frente com uma velocidade incrível. E você começa a ter indicador, né? A ter os indicadores. Ser mais rápido para dar o passo. Porque muitas vezes eu chego na empresa e falo assim, o que você sabe da sua empresa hoje? Eu sei o faturamento. Não diz nada? Um faturamento não diz nada. É verdade. Sabe? Então, assim, Eu sei porque a maioria das empresárias que eu converso, muitas vezes eu pergunto, qual foi o teu lucro? Não sei. Não sei. A única coisa que se apega é o faturamento. O faturamento bruto, né? E não é isso. É inacreditável, assim. Tá, e quantos clientes ativos tu tem? Não sei. Não sei. Qual o teu melhor cliente? Eu cheguei numa empresa e falei o seguinte, qual produto você vende mais? Isso foi real. A pessoa assim, eu não sei, eu acho que é... Não, mas você não tem certeza. Não, eu não sei. E ela ficou assim, eu não sei te responder. E eu começo a fazer isso justamente para instigar a pessoa a ver que ela precisa disso, sabe? Então, ela não sabia o produto que ela mais vendia.
ela não sabia o produto mais lucrativo. E aí, o que eu faço? De uma forma imparcial, eu entro, analiso os dados dela e devolvo. E a pessoa começa a enxergar que, muitas vezes, ela tá trabalhando de graça. Ela não tá tendo lucro, mas ela achou que Ela tava. tá só dando a volta na quadra. Né? Isso. Então, tudo que ela vende, ela gasta e ela começa... Na hora bate aquele desespero, mas daí o que acontece? Ela começa a corrigir. E se ela não tem isso, ela vai passa um ano e passa outro ano e passa outro ano. Eu já atendi pessoas com lágrima nos olhos, falando assim, ó, eu trabalho muito e eu não sei o que tá acontecendo, porque a gente entra dinheiro, meu faturamento é alto, mas não tá sobrando, eu não sei o que tá acontecendo. Daí a gente fez a análise. Também essa questão financeira. Sim, porque a gente analisa os dados, né? Como eu falei, eu analiso os dados. Eu vou pegar os teus dados, com muita ética, eu vou cuidar deles e eu vou te devolver. E aí eu começo a mostrar, olha, sabe por que você não tá ganhando dinheiro? Por causa disso. E eu começo a mostrar, não é o que eu tô falando, eu começo a mostrar, eu faço um relatório. E a pessoa, com lágrima nos olhos, ela me falou assim, ó, que ela entendeu o que estava faltando, sabe? E aí o que ela faz? A partir daquele momento, ela toma uma decisão. E ela passa a corrigir. E se ela não enxergasse isso? Ela nunca ia tomar uma decisão. Ela nunca corrigiu algo porque ela não sabia que tinha erro ali. Ela achou que estava tudo certo, né? Então, o negócio passa a mudar. E é muito bom tu ter feedback assim, ó. Muito obrigado por tu ter me ajudado a enxergar coisas que eu não enxergava mais. Né? Abrir os olhos, exatamente. Então, assim, eles começam a ficar maravilhados e ver que aquilo não foi um custo, foi um investimento. E a pessoa diz assim, ó, eu quero mais. Exato. Agora eu vou te indicar para alguém, agora... Então, assim, as coisas começam a fluir bem. E isso é muito gratificante. Eu falo que eu tenho uma missão, né? Eu quero levar essa cultura para mais empresas. Né? Não é à toa que foi em abril, eu estive em escolas levando isso para o ensino médio, gratuitamente. Eu pedi abertura para eu levar isso para o ensino médio, falar um pouquinho dessa cultura, porque os nossos jovens de hoje, eles não querem mais fazer faculdade. Exato. Eles querem abrir negócio. Muitos do terceirão chegavam assim para mim, que legal, quando eu sair do ensino médio, eu vou abrir um negócio. E eu achei demais essa proposta, eu não conhecia. Então, hoje, eles estão saindo do ensino médio para abrir um negócio. Eles querem empreender, eles não querem mais fazer uma faculdade. Então, eu penso assim, eu tenho que levar essa cultura para os nossos jovens, para eles começarem a entender que isso é importante, que isso tem o seu valor. Né? E como eu falei antes para você, eu não quero empurrar uma venda, não é isso. Primeiro, eu quero mostrar o valor. E tanto que a pessoa, eu peço assim, me dá uma planilha tua que eu devolvo para ti uma análise, aí eu começo a mostrar para ela. Porque eu sei que é uma cultura que eu tenho que implantar. É muito difícil eu chegar e falar, eu quero te vender um BI. Não é isso. Eu quero te mostrar que eu posso te ajudar a tomar decisão estratégica. Exatamente. E aí, no caminhar... Teve um caso de um senhor que não acreditou em mim. Não acreditou, não quero isso, não. Só que eu insisti. Eu falei assim, ó, eu vou fazer gratuito para você uma primeira análise. Se você gostar... Fizesse uma amostra, igual o vendedor de abacaxi lá na sinaleira. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Se tu gostar, tu compra. Se não gostar também, tá tudo certo. E aí, quando eu mostrei... Nossa, ele sentou do meu lado. Eu vou te acompanhar até o final. Então, isso é muito gratificante, sabe? Por isso que eu falei, é a missão de levar essa cultura. Não, o teu trabalho é incrível. Obrigada. Incrível, assim, ó. Quanto mais ser divulgado, quanto mais conexões tu fizer, mais pessoas tu vai ajudar, com certeza. Sim, isso mesmo. Ô, Monique, cliente oculto também... A pessoa pode pedir na empresa? Como assim? Eu quero que tu faça uma pesquisa com todos os meus clientes. Sim. Com minha equipe do comercial, né? Como um cliente oculto, como se fosse um cliente. Pra eu entender como é que tá a minha venda, meu atendimento. Tu faz? Sim. Já me pediram isso. E aí eu penso na melhor estratégia. Eu sempre penso muito antes qual a melhor estratégia para eu conseguir o resultado que a pessoa me pede. E aí teve um caso que eu consegui extrair algumas informações. E eu levei para o gestor e ele falou o seguinte: você é um FBI? Ele assim, porque como você conseguiu fazer isso? Eu falo, olha, eu tenho que pensar muito bem para fazer certo. Então, por isso que eu falo que toda técnica tem uma metodologia. Nada de qualquer jeito. Tudo é muito bem pensado. Eu não falei, mas eu me formei em ciências biológicas e eu fiz mestrado e doutorado em ciências da saúde. E por que eu falo isso? Porque nesse período a gente estuda muito metodologia. Metodologia de pesquisa. Então, você estuda como fazer uma pesquisa bem feita, né? Então, eu fiquei muito tempo estudando metodologia. A parte que eu mais corria.
E eu estudava muito isso, estatística, como qual o N ideal, como que eu chego numa resposta. Eu gosto muito de fazer perguntas e como que eu vou chegar lá, né? E aí eu começo a pensar em estratégias. E aí eu penso em formas assim, eu vou fazer dessa forma. Às vezes eu pago pessoas para fazer entrevistas, porque sabem que se eu fizer, elas vão identificar. Exato. Então eu pago pessoas por fora e assim, olha, faz essa entrevista, eu treino, né? A pessoa faz, ela me traz assim, é isso que eu precisava, sabe? E aí eu entrego pro gestor, né? Tu deve curtir muito esse processo, eu adoro. Né? Porque é uma cebola que tu vai tirando camadas, isso mesmo, né? Isso Pra mesmo. chegar no tesouro. Isso, por isso que eu trabalho com projetos. Nunca é algo muito rápido. Geralmente são 3 meses a 4, 5. Eu tô terminando uma pesquisa de mercado que eu tô terminando agora, 6 meses. Porque são várias etapas. Você vai alcançando, é como você falou, você vai descascando até chegar no objetivo final. Exato. Muito bom. Tô aqui impactada com o teu trabalho. Obrigada. Monique, deixa pro pessoal que tá nos ouvindo, onde é que eles podem te encontrar, te contratar, quais são os contatos, quais são as redes sociais. Tá. Hoje nós temos as redes sociais, @7estatística. Então, a gente divulga aí semanalmente alguns conteúdos, né? A gente está sempre tentando levar essa cultura, né, mais para as pessoas. Então, pode seguir a gente lá. Lá vai ter um direcionamento para o meu contato também. E hoje nós temos um escritório em Orleans, né? Então, atendo, mas eu gosto muito de ir nas empresas, né? Então, eu gosto de ir até o local, né? Conhecer a empresa, a estrutura. Então, eu faço visitas, né? Então, é só chamar a gente que a gente vai atender. Isso tem que ser um prazer. Muito obrigada, foi um prazer te receber aqui. Obrigada. E tenho certeza que tu vai ajudar muitas empresas. Sim. Não só esse ano, que a gente já tá na reta final, né? Mas para quem aí tá buscando tomar decisões mais acertadas em 2025, Isso fazer mesmo. a contratação de um projeto desse com certeza faz a diferença. Isso. Obrigada, foi um prazer. Você acabou de ouvir o podcast da Monique Michels, da Seven Estatística. Se você gostou, não esquece de curtir aqui o canal, para você ficar por dentro de todas as outras convidadas e entrevistadas que a gente vai trazer aqui.